preposição é uma das 10 classes de palavras e a preposição é uma palavrinha pequenininha. São poucas preposições que existem, só que elas dão bastante trabalho. Por quê? A preposição, ela participa de toda a estrutura sintática. Teoricamente é assim, nós temos as regras da preposição na morfologia, só que a preposição na morfologia ela é muito restrita e eu tenho que entendê-la pela sintaxe, não tem jeito, tá? A preposição é aquele exemplo de morfossintaxe. Então, eu tenho uma palavrinha só, que ela vem carregada de significados, mas todos feitos pelo contexto. Então, quando se trata de preposição, eu tenho que pensar agora na morfossintaxe. O que é isso agora, morfossintaxe? Morfo de morfologia, sintaxe de estrutura. A preposição, então, ela sempre vai ter uma função a depender da estrutura sintática que nós temos. Então, a preposição sozinha não faz nada, sozinha ela não existe, ela sozinha não tem função. E ela não pode aparecer de qualquer jeito numa frase como se fosse cair de paraquedas. Para que ela exista, tem que haver uma regra que justifique a ocorrência dela. O importante é assim, como regra geral, a preposição sempre inicia algo. Marque aí, preposição nunca vai vir deslocada. Você não tem, por exemplo, preposição intercalada. Por exemplo, tem lá a conjunção que eu posso intercalar. Preposição não. Preposição nunca vem intercalada. Preposição sempre vem no início de algo. Então, já é uma forma de você entender a frase. Apareceu preposição, quer dizer que ela iniciou algo. A partir dela tem alguma coisa que foi iniciada pela preposição. E a preposição sempre vai estabelecer uma relação entre palavras. Então, apareceu preposição, você vai olhar assim, quais palavras estão relacionadas por meio da preposição? Sempre desse jeito, tá? Vá comigo então na tela aqui para a gente perceber isso melhor. Veja só, nós temos os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Aqui é assim, ó. Nós vamos relacionar o substantivo amigos com o substantivo João. E a preposição aqui. Modo com o verbo vestir. Então, é assim. Quando eu falo para você assim, ó, os amigos de João, eu estou indicando de quem são os amigos de João. Então, aqui nós temos uma relação de posse. O seu modo de vestir. De vestir, a palavra modo também já ajuda, né? É a maneira, o modo como ele se veste. Então, veja, a preposição é a mesma, mas são significados diferentes e a mesma preposição. Outro exemplo. Ela esperou, verbo, com entusiasmo, substantivo. Aqui, a hora, verbo, das refeições, verbo de novo. Alguém passou o verbo, aqui é advérbio. Então, a preposição pode relacionar palavras, tá? Ó, relação entre dois ou mais termos da oração. Sempre vai ser assim. Então, exemplo agora aqui de novo. Esperou com entusiasmo. Esse com entusiasmo mostra como é que ela estava, o modo como ela esperou, com entusiasmo. A hora das refeições. Então, estou dizendo agora aqui, estou especificando. A hora do quê? Das refeições. Aqui eu estou definindo, ó, a hora das refeições, a hora de alguma coisa. Então, claro, como eu tenho a palavra hora, a ideia de tempo prevalece aqui. Alguém passou por aqui. Como o advérbio aqui é de lugar, lógico, a relação aqui que eu tenho é de lugar, por aqui, por este lugar. E nós temos sempre esse contexto. Então, quando você pensa em preposição, ela vai sempre ligar elementos e quando ela liga elementos, ela vai trazer sim um significado, porque ela estabelece uma relação entre palavras. Pode ser entre substantivos, verbo e advérbio, verbo e substantivo, não tem uma regra específica. Quaisquer palavras podem ser ligadas por meio de uma preposição. O importante é perceber como isso acontece num contexto. A tela comigo de novo, temos o seguinte agora, classificação das preposições. Aqui, aí vamos destacar bem bonito aqui, ó. Você tem que saber todas essas daqui, ó.
a, ante, até, após, a, ante, após, até, com, contra, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Então, tem que saber, e elas são essenciais porque elas nascem, ou seja, elas atuam exclusivamente como preposições, por isso que são essenciais aqui, tá? Para mim, não vou cantar musiquinha porque eu não tenho nenhum talento para isso, para fazer música de preposição. Não tenho, nem me arrisco a fazer isso. Isso é capaz de você sair correndo da aula. Então, mas eu tenho uma musiquinha que eu gosto. Gente, use. Se você sabe assim, professora, tem uma musiquinha que eu sempre decorei, que eu já sei, uma paródia, pode usar sem problema nenhum. O importante é que você decore as preposições. Como? Não sei. Pode fazer, você que lute para conseguir fazer isso, mas faça. Decore todas elas, saiba quais são todas elas, porque o número é pequeno. Então, vale a pena você decorar sim as preposições, para não confundir com outro tipo de palavra. Continuando. Temos aqui as essenciais e as acidentais também, mas vamos falar um pouquinho delas primeiro, ó. Essas são as essenciais. Então, cuidado com todas elas. Agora, algumas dicas para você. Veja só. A preposição após também pode ser um advérbio. Veja, quando tem ideia de atraso depois. Por exemplo, os noivos passaram e os convidados logo após. Então, junto com a ideia logo após, veja que ele tem uma ideia de advérbio, que é a ideia de tempo aqui, tá? Por que o após não é preposição aqui? Porque a preposição sempre liga. Lembre-se de que a preposição, ela sempre liga palavras. E aqui nessa frase o após não liga nada com nada. Então, por isso que nessa frase o após não é uma preposição aqui, por exemplo, tá? Continuando. Traz, você geralmente usa com locuções adverbiais, tá? Ó, por trás, para trás de. Raramente a gente usa a preposição atrás, na verdade nem se usa mais, né? Sozinha. Então, você usa a preposição traz em locuções, por trás, para trás, detrás, sempre usa desse jeito. Você nunca vai usar essa palavra trás de forma isolada, só ela mesma. Continuando. Nós temos na fala popular o pra, tá? Bianca alcance os livros para mim. Mas isso é na forma popular. Na gramática, isso não acontece, ó. Na gramática mesmo, tá? Na gramática, não. Isso aqui não acontece. Inclusive, nós temos hoje o pro, né? Para ou não é pro. Então, na fala, no dia a dia, você tem o pra e o pro. Agora, na gramática, isso não existe, tá? Então, eu posso fazer isso numa redação? Nunca. Nunca use pra, nunca use pro. Na gramática mesmo, normativa, regra, só existe para, para, para o. Pra e pro não existem para gramática, tá? Continuando. A palavra até pode também ser uma palavra denotativa de inclusão. Por exemplo, os ladrões roubaram-lhe até a roupa do corpo. Roubaram-lhe, inclusive, a roupa do corpo. Por que o até não é preposição aqui? Porque a preposição, ela vai ligar elementos. Então, veja, roubaram-lhe a roupa do corpo, o até não liga as palavras. Eu posso tirá-la, inclusive, ó, roubaram-lhe a roupa do corpo. O até, ele foi inserido para trazer a ideia de inclusão. E a preposição, ela nunca é opcional, ou ela está ou ela não está. Não tem esse negócio de você poder retirá-la. Por exemplo, quando é que usa a preposição até com a ideia, quando é obrigatória? Quando ela indica a direção. Então, por exemplo, olha essa frase aqui, ó, para perceber isso melhor. Eu vou até a sua casa, tá? Ó, eu vou até a sua casa. Ou eu vou até a igreja. Veja que aqui, ó, nós temos a palavra até, que ela faz uma ponte entre ir e o lugar. Entre ir e o lugar. Aqui não, esse até não faz nada disso, ele só dá ideia, eu posso inclusive trocar pelo inclusive. Então, por isso que a gente vai ter essa ideia básica da preposição até, que é uma palavra denotativa. Muito bem. Continuando, temos agora as preposições aqui, ó, acidentais, ou seja, por que é acidental? Porque em algumas situações elas podem atuar como preposições. Exemplos aqui, ó. O como, quando for igual na qualidade de, o conforme, quando for conforme com,
O segundo, quando for igual, conforme o consoante. Durante, salvo, fora, mediante, tirante, exceto, senão, visto. Então, são palavras que realmente podem ser acidentais. Claro, para mim, o mais importante decore as essenciais. Acidentais não são tão cobradas, não. O que mais você vai ter de cobrança são com as essenciais. A tela, então, agora comigo, veja. As preposições essenciais regem a forma dos pronomes oblíquos. Não vá sem mim. Eu não posso falar não vá sem eu, de jeito nenhum. As acidentais são a forma do pronome do caso reto. Então, por exemplo, todos, exceto eu. Eu não posso falar exceto mim, tá? Então, veja, não vá sem mim, errado, não vá sem eu. Todos, exceto eu e não exceto mim, tá? Então, são formas das preposições ali que elas exigem essa condição aqui. Continuando, temos aqui agora a locução prepositiva, e é o seguinte. A locução prepositiva, agora vem comigo aqui ao quadro, é o seguinte. Nós temos a preposição aqui, ó, a preposição, tá? E temos a locução prepositiva. Locução prepositiva aqui. Uma dica para você é a seguinte, tá? A locução prepositiva, ela sempre termina com preposição. Termina com preposição, tá? Então, por exemplo, tem aqui a palavra de, minha preposição. Locução prepositiva. Em vez de. É minha locução prepositiva. É uma locução, uma estrutura que termina com uma preposição e você tem aqui uma ideia de também um conectivo. Outro exemplo, preposição aqui, ó. Minha ideia vai de encontro a sua, de encontro a. De encontro a é contra, tá? Ao encontro de vai na mesma direção, a favor. De encontro a, direções opostas. Então, veja, eu tenho uma locução prepositiva aqui com a palavra a. Dica para você agora aqui. Olha só essa construção aqui, ó. Apesar de e apesar de que. Apesar de que, tá? Temos o seguinte. Apesar de termina com de. Apesar de que termina com que. Então, temos classificações diferentes, tá? Apesar de, a gente vai chamar de uma locução prepositiva, tá? Locução prepositiva. E apesar de que, vamos chamar de uma locução conjuntiva, tá? Por quê? Termina com uma conjunção. Terminou com preposição, locução prepositiva. Terminou com conjunção com a palavra que, locução conjuntiva. E o sentido é o mesmo, inclusive as duas têm sentido concessivo. Mas aqui é uma locução prepositiva, aqui é conjuntiva. Que isso muda? Muda sim. Exemplo para você aqui, ó. Vou falar para você assim, ó. Apesar de estudar diariamente, apesar de estudar diariamente, vírgula, vejo que preciso de mais dedicação, tá? Muito dedicação, opa, dedicação, muito bem. Agora, apesar de que, se eu mudar e colocar apesar de que, a mesma frase, apesar de que estude diariamente, opa, então muda o verbo. No apesar de locução prepositiva, o verbo não vem conjugado, aqui nós temos o infinitivo. Apesar de que, preposição, o verbo vem conjugado. Aqui nós temos um verbo que ele está como? Conjugado, ó, verbo conjugado. E aqui eu tenho verbo na forma, no infinitivo que a gente tem que não é verbo conjugado. Então, isso modifica, claro, interfere no verbo, interfere na forma como você constrói uma frase. Então, para a tela de novo, lembre-se
que sempre a última palavra das locuções é sempre uma preposição ali. Continuando. Temos agora locuções como conectivos. Veja só. As locuções, claro que podem introduzir termos. Exemplo aqui, ó. Eu obedeço aos meus pais. Aos meus pais é um objeto indireto de obedecer. Eu obedeço a alguém, a preposição. Complementos nominais. Continuo obediente aos meus pais. Ó, obedeço aqui é um verbo. Obediente é um adjetivo, por isso que aqui é nominal. E veja, preposição aqui. É uma pessoa de valor. Esse de valor aqui, ó, é uma locução adjetiva que caracteriza o substantivo pessoa, tá? Então, a locução adjetiva, ela tem valor de adjetivo, ó. Valor de adjetivo, tá? Essa ideia aqui. Temos ainda, tive de agir com cautela. Com cautela é o modo como ocorreu a ação do verbo. E nós temos aqui uma preposição, então indica uma circunstância. Orações reduzidas. Ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Ó. Ao chegar, isso aqui é uma oração reduzida que começa com a preposição. Então, são momentos em que você tem as preposições como conectivos de termos sintáticos, de funções sintáticas. Isso pode acontecer? Sim. Como eu falei, a preposição sempre inicia algo. Então, encontrou preposição, pode olhar para ela com calma, que a partir dela sim existe algum termo sintático iniciado por essa preposição. Detalhe, a preposição sozinha não exerce função sintática. Ela inicia uma expressão e a expressão inteira é que vai ter função sintática. Muito bem? Para a tela ainda, então, de novo, combinação e contração. Olha só. Combinação é quando você tem uma preposição que ela se une a outra palavra e mantém os seus fonemas. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui a preposição a mais o artigo o, como é que fica? Ao. Ou seja, ele não perdeu os sons, né? Você manteve aqui. Na contração, você perde. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a preposição por mais o pronome o, como é que fica? Pelo. A preposição em mais a palavra a, fica na. Então, veja que aqui nós temos modificações sim, tá? Ó, sofre aqui modificações. E nos encontros especiais, nós temos aqui a crase, tá? A crase aparece por essa junção. Nós temos o seguinte, a mais a, esse a é preposição, então eu tenho a mais a virar com crase. Aí eu posso ter as, aquela, por exemplo, o que é o aquela? É o a de preposição mais aquela. Aí nós temos uma crase que aparece aqui. Eu posso ter crase com plural aqui, com masculino? Claro que sim. Olha o exemplo aqui para você, ó. Eu entreguei aqueles alunos o relatório, tá? Eu entreguei aqueles alunos, ou seja, eu entreguei a aqueles alunos. Dessa junção de a que nós temos aqui, aparece a crase, tá? Então, a crase vem dessa junção de preposição com outra palavra, que pode ser um artigo ou um pronome. Nesse caso aqui, nós temos demonstrativo. Continuando, aí temos ainda as principais relações estabelecidas pelas preposições. O que é isso daqui, ó? Relações são as possibilidades de sentido, de significado. Podemos sim ter várias relações feitas por meio das preposições, mas isso depende da relação entre as partes. Você vai perceber que a preposição às vezes é a mesma, mas o sentido não é. O que eu tenho que olhar? O que vem antes da preposição, o que vem depois, e o que ela estabelece de relação ali. Vamos agora a exemplos concretos aqui, veja só. Autoria. Esta música é de Roberto Carlos. Então, ó, música de Roberto Carlos. A preposição de aqui eu tenho autoria, porque a música é dele, ele que fez a música. Agora, estou em casa.
estou em casa. Aqui eu falo de lugar aqui. Eu viajei durante as férias. Veja, durante as férias, eu viajei é tempo. Quando aconteceu a ação de viajar? Vamos escolher por sorteio, ou seja, de que modo vamos escolher? Por sorteio. Então, aqui eu tenho a preposição por, que traz com a ideia anterior a noção de modo. Estou tremendo de frio. Veja, de frio é a causa de estar tremendo. Não gosto de falar sobre política. Sobre política é o assunto do qual se fala. Fim ou finalidade, eu vim para ficar. Isso aqui é o objetivo e aqui, vou dar um destaque, isso vai ter bastante questão que cobra essa noção aqui, da ideia de finalidade, tá? Então, aqui a finalidade sempre é o objetivo de alguma coisa. Paulo feriu-se com a faca. Com a faca é o que ele usou para ferir-se. Hoje vou sair com meus amigos. Com meus amigos indica companhia, com quem eu vou. Voltarei a andar a cavalo. A cavalo é o meio de andar. Devolva-me meu anel de prata. Veja, de prata é a matéria de que é feita o anel, de que é feito o anel. Este carro é de João. De João indica de quem é esse carro. Então veja, ó, só para você ter um exemplo aqui, vou destacar para você aqui perceber o seguinte. Veja que eu tenho preposição de aqui, preposição de aqui. Depois temos mais preposição de aqui em cima. A preposição de novo aqui. E perceba, em cada uma delas eu tenho sentidos diferentes. Por quê? Esse sentido é estabelecido pela relação entre as palavras. Então, você tem que olhar no contexto qual é o significado que a preposição estabelece com as duas palavras. E é só pelo contexto mesmo. Continuando, temos ainda aqui, ó, o Flamengo jogou contra a Fluminense. Nós temos contra a Fluminense aqui, ó, é contra quem? A ideia de oposição aqui. Tomei um copo de vinho ou com vinho, tá? Os dois valem aqui. O conteúdo que havia no copo. Vendemos o filhote do nosso cachorro a ou R$300. Então, aqui é o preço pelo qual vendemos. Você descende de família humilde, ou seja, a origem, de onde você vem. Especialidade. João formou-se em medicina, ou seja, ele formou-se em quê? Em que tipo de especialidade? Destino, direção. Olhe para frente. Então, veja, olhe, eu sei que para frente é destino porque o verbo olhar indica isso. Então, não dá para eu analisar uma preposição sem olhar para um contexto. Sempre o contexto é que manda na hora de você fazer a análise qual é o sentido que existe pela preposição. Continuando aqui, então, temos agora distinção básica entre preposição, pronome pessoal oblíquo e artigo, porque claro que isso vai acontecer. Por exemplo, fui a Brasília. Aqui é uma preposição porque esse a, ele não está acompanhando a palavra Brasília aqui, tá? Esse a, ele é invariável, ele só diz assim, fui a Brasília. Se eu colocar, por exemplo, assim, fui a Manaus, eu tenho quem vai a algum lugar. Então, esse a aqui, ó, ele é uma preposição regida pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar. E lembre-se de que sempre é invariável quando você tem uma preposição aqui. Agora, pronome pessoal oblíquo, veja só. Eu levei Júlia a Brasília. Eu a levei a Brasília. Olha só. Esse a aqui, pelo contexto, eu retomo Júlia. Veja, ó, eu a levei a Brasília. Então, esse a é um pronome porque ele, inclusive, ele concorda com Júlia. Como assim? Se fosse diferente, ó. Se fosse assim, ó. Eu levei José a Brasília. Como é que ficaria? Eu o levei. Então, veja que eu tenho aqui, ó, concordância. Então, o pronome pessoal oblíquo, ele concorda com o referente. Por isso que ele é o quê? Variável, tá? Esse pronome aqui, ó, ele é variável. E artigo, sempre antecede um substantivo, determina e concorda com ele também, tá? Concorda. A professora foi a Brasília. A professora. Se fossem, por exemplo, alunas, veja, as alunas. Então, conforme eu tenho o meu substantivo, eu vou ter aqui o meu artigo. Claro, para que você domine muito bem essa distinção,
tem que conhecer o que é artigo, o que é pronome oblíquo, o que é preposição. E saber que cada um deles possui um significado, uma finalidade, uma função diferente. São parecidos, visualmente tudo há. Né? E não é só a palavra há, não. Nós temos várias palavras que também podem ter outras funções. Visualmente é a mesma coisa, só que eu tenho que olhar no contexto. Sempre as palavras existem num contexto. Elas não aparecem soltas ao vento de qualquer forma. Você tem uma frase construída, sempre tem que haver uma relação entre as palavras. E é dessa relação que você identifica a classificação que cada uma delas possui. Tudo bem? Então, fechamos aqui a noção de preposição, palavra invariável, que depende sempre de um contexto para que tenha uma função bem estabelecida.